Boa noite, pessoal. Boa noite aí todo mundo. Vamos começar mais uma live promovida pelo programa Aqua, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E hoje nós vamos receber o Daniel para falar aí sobre a natação paralímpica. Enquanto o pessoal vai entrando aí, boa noite para todo mundo que está aí dando um tchau, o pessoal do Aqua. Eu vou chamar o Daniel aqui para a gente poder começar. Vamos ver se o Daniel já entrou ao vivo, para a gente poder chamá-lo. Daniel, você está por aí? Daniel ainda não conectou. Enquanto isso, o pessoal vai chegando para a gente poder conversar um pouquinho hoje sobre essa natação paralímpica. Acho que agora o Daniel entrou. Vamos aí já preparando algumas perguntas para o Daniel. Daniel, você está por aí? Ainda não consegui te achar aqui para te convidar. Vamos tentar de novo. Daniel, você está por aí? Ainda não consegui te achar aqui para te convidar. Vamos tentar de novo. Daniel, você está por aí? Ainda não consegui te achar aqui para te convidar. Eu vi que você está ao vivo, mas não estou te achando aqui. Vamos mais um pouquinho de paciência. Eu vi que você está ao vivo, mas não estou te achando aqui. Vamos mais um pouquinho de paciência. Eu vi que você está ao vivo, mas... Achei, agora sim. Achei, agora deu, Lê. Valeu pela dica aí. Agora Oi, deu, né? Daniel, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem. Pessoal, então vamos lá dar início, né, à nossa live. O O som tá tranquilo aí? Daniel, tá, tô te ouvindo bem? Você tá me ouvindo também? Tudo certinho? Então tá bem. Bom, o Daniel, pessoal, ele é bacharel em Educação Física pela Uniub. Ele é pós-graduado em Fisiologia do Exercício, técnico da Seleção Brasileira de Jovens e teve diversos atletas aí classificados, né, e medalhistas em 2 Pan-Pacíficos, 2 Parapan-Americanos, 2 Campeonatos Mundiais e nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, né? Então, uma pessoa bastante experiente para poder trocar com a gente aí, né, algumas informações sobre a natação paralímpica. E, Daniel, a gente resolveu, né, falar um pouco dessa temática, porque, a nosso ver, a natação adaptada, ela, né, já é trabalhada há bastante tempo aqui no Brasil, mas, em contrapartida, a natação paralímpica é algo que, se a gente for pensar, teve um boom recente aqui no nosso país, né? Então, a gente entende como uma área do mercado aí que ainda deve ser bastante explorada. E por isso a gente te convidou, né, para falar um pouquinho aí da sua experiência. Eu sei que você trabalhou com a natação não paralímpica, né, digamos assim, foi meu técnico durante um Isso. tempo aqui em Uberaba, e depois você fez essa transição, né, para a natação paralímpica. Então, fique à vontade aí, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, né? Agradeço a todos aí que estão entrando aí, pessoal do projeto Aqua UFTM, né? Que acho muito bom esse projeto. E primeiro eu queria contar uma novidade, né? Que esse ano eu retornei a trabalhar com o pessoal sem ser paralímpico, né? Estou agora com o pessoal do Juvenil A Sênior.
E Aham. uma diferença, na verdade, eu comecei a natação com a natação paralímpica. Foi o contrário. Eu comecei no Paralímpico, depois eu fui pro pessoal convencional, né? Então, foi interessante, foi assim, no meu último ano de faculdade, tinha uma matéria obrigatória com deficientes, né? E eu desde sempre eu queria trabalhar com natação competitiva, né? Então já tinha esse norte já, eu falei, uma oportunidade de aprendizado, né? Então eu já tinha trabalhado com deficientes físicos e intelectuais, faltava visual, né? Então eu procurei o Instituto de Cegos, né, Brasil Central aí, né, o ICDC, Aham. e procurei lá para fazer estágio. Chegando lá, eu fui dar aula de natação, né? Meu estágio foi diretamente assim, colocaram, me deram dois deficientes cegos totais, falaram assim, ó, ensinei eles a nadar. Eu falei, Se mas como vira. que eu estava? Tipo, se vira, né? Mas. E aconteceu que num dia, na época eu nadava ainda, né? Eu tinha 19 anos. Aham. E não apareceu ninguém para nadar nesse dia. Eu falei pro professor lá, eu posso dar uma treinada aqui, né? Aproveitar para nadar, piscina boa de 25, coberta. Ele falou, não, pode, claro. Aí ele falou, você disputa competição? Eu falei, disputo, né? Ele falou, a gente tem uma equipe de competição, né? Eu falei, de cegos, né? Ele falou, é. Aí eu não conhecia, né? Eu falei, quero conhecer, posso ver? Ele falou, pode. E era o horário seguinte, né? Então, desde então eu gostei bastante, aprendi, virei auxiliar dessa equipe e tô até hoje, né? Então foi E assim que surgiu. Daniel, até assim, uma das perguntas que foram feitas, inclusive, pessoal, pode ir mandando as perguntas aí que eu vou anotando aqui para a gente conversar com o Daniel. Vamos aproveitar para aprender, né? Isso aí. Como que foi essa aprendizagem, né? Como que você conseguiu se aperfeiçoar nessa área aqui no Brasil, em que a gente tem ainda um número pequeno de estudos, né, de pesquisas, para poder embasar o trabalho? Não, justamente, esse foi um dos maiores dificuldades, né? Porque se for pesquisar assim, não tem muita bibliografia, né, a respeito, né? E querendo ou não, a deficiência assim, ela não é padrão, né? Então, cada caso é um caso, então você tem que olhar de forma independente, né? Então, fui pegando toda a minha vivência que eu tive como atleta e tudo que eu fui sempre estudando mesmo para o treinamento e vendo de que forma eu poderia adaptar, né? Mas foi até bom que, assim, muitas coisas que eu aprendi no Paralimpo eu aplico no pessoal sem deficiência, né? Pois eu aprendi bastante essa questão da individualidade de cada atleta, de cada treino. Então foi igual eu gosto de falar com o Mário que eu trabalho aqui, foi meio que pela lógica, né? Digamos assim. A gente Uhum. pegava, via que tinha alguma descompensação muscular, algum detalhe, de que forma eu poderia trabalhar melhor, via a questão de cada deficiência, assim, quais eram as limitações, de que jeito eu podia aprimorar, de que jeito eu podia, assim, trabalhar de alguma outra forma, e foi em cima dessa curiosidade, fomos indo, né? E, felizmente, a natação, né? A gente é bom que não tem muito essa questão entre os técnicos de rivalidade e tudo mais. Então, sempre tive muitas pessoas referências, assim, que Próprio, eu pude né? estar Uhum. conversando. Isso. Então, foi por esse Ó, o caminho, João mas tá aí, ó. O então João, tá seu aí. ex-atleta aí, também tá aí, ó. Parabéns, Sim, João, que é um grande atleta paralímpico aí, ó, que a gente ainda vai, né, ver muitas medalhas penduradas aí no pescoço dele, né, Daniel? com certeza. Até falo para ele bastante aí que ele que me resgatou pro Paralimpo, né? Ele apareceu na Aham. academia que eu estava trabalhando na época, até foi a época que senador comigo, e eu resolvi trazer ele de volta aí junto com a equipe. Eu falei, por que não resgatar todo mundo, né? Aí foi onde eu fui resgatando o pessoal do deficiente visual e tudo mais, né? E até aproveitando esse gancho, Daniel, chegou uma Uhum. pergunta aqui do PLB Condicionamento Físico, questionando, né, se você acredita que os cursos de graduação deveriam organizar para que esse nicho do mercado aí crescesse ainda mais. Ah, eu acho que sim, igual inicialmente, como você me apresentou, falou, após as Olimpíadas do Paralimpíadas do Rio, né, teve um boom ali, muita pessoa começou a ver, né, que foi televisionado, né, bastante divulgado, querendo ou não, no Paralímpico o Brasil é uma potência, né, e atraiu muito interesse, né, então muita gente direto me procura, onde que pode estudar, se informar,
eu acho que é um mercado muito bom para se explorar, sim. E, infelizmente, tem pouca gente qualificada, né? E a princípio você teria algumas dicas de cursos, de, né, onde essas pessoas que querem trabalhar nessa área poderiam pelo menos começar para poder, né, ter mais conhecimento? Claro, tem sim. O Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Eles têm um projeto bem legal, que tem a Academia Brasileira de Treinadores, né? Que só entrar no site lá, pesquisar direitinho, se informar, eles têm vários cursos, né? Então tem um curso Uhum. de nível 1 a nível 3, né? Nível 1 seria mais focado a nível regional, né? Que ia trabalhar iniciação, tudo mais. É tipo, entre aspas, assim, uma pós-graduaçãozinha, né? Não é um curso Uhum. bem rápido. Que você trabalha tanto a teoria quanto a prática e tem uma avaliação. E você tem uma vivência ali também que você tem que cumprir uma carga horária. Passando, você faz o Uhum. nível 2, que já é o nível nacional, né? Aí você ainda participa também de uma competição a nível nacional, vivencia tudo, estuda, tem que aplicar a prova, até chegar ao nível 3 internacional, né? Até mesmo para quem quiser ser técnico futuramente, né? Por exemplo, só pode ser técnico da seleção quem tiver o nível 3. Então, Uhum. só informar, E o felizmente. comitê até recentemente colocou um curso online também, né? Bem básico. Eu até cheguei a Foi. fazer ele, né, para buscar mais informação, que eu acho que também pode ser uma dica interessante, né, para quem nesse momento aí está na quarentena, está em casa, né, e Com certeza. pode começar o estudo, já seria, né, uma forma da gente começar, tá? Bom, uma outra pergunta, Daniel, seria, né, quais foram os seus maiores desafios para trabalhar com cada tipo de deficiência, né, pensando na físico-motora, na intelectual e na visual? Certo. Bom, primeiro os desafios independentes assim da limitação, né, foi a questão que a gente falou, né, não tem muito material, né, assim, para a gente estar estudando, pesquisando, tudo mais, né. Então, Uhum, vamos separar assim por partes, né. Em questão do físico, né, aí eu sempre procurei assim ver a questão onde tem mais compensação muscular, ver cada caso, né. Então a gente tive uma dificuldadezinha, assim, questão de elaboração de séries, né? Por exemplo, alguém que é mais acometido, como é que eu faria? Eu só diminuiria a quantidade de tiros, diminuiria o volume do tiro, da série, uhum, daria mais intervalo ou não, né? Então, a questão até de adaptação para educativos, né? Então, alguns daqueles educativos tradicionais que a gente conhece não serve para todo mundo, né? Então, às vezes a gente tinha até que, bem entre aspas, criar algum educativo, né? Fazer algo do tipo assim, algo que adaptasse para o lado deles, né? E a preocupação também ainda nos físicos era a questão de sobrecarregar demais a musculatura, né? Que, por exemplo, por aham, ter uma compensação muscular, às vezes sobrecarrega demais outra, né? Então, de que forma a gente poderia estar trabalhando isso, né? E, e até também, principalmente, a questão de recuperação, que é muito diferente, né? Digamos assim, uma pessoa bem mais acometida que outra que não é, questão de acúmulo de lactato, tudo mais, né? Então, nos físicos, acho que de forma geral foi isso, né? foi isso. Já na É questão que, dos... inclusive, até, só te cortando um pouquinho, né, teve uma pergunta agora que foi justamente sobre isso, sobre esse nivelamento e a progressão do treinamento. Né? Como que é feito isso, né? Que provavelmente é diferente, né? Ah, é E eu acho que diferente. deve ser bastante individualizado em função disso que você falou, né? Do tipo de acometimento que esse indivíduo tem, né? Que esse atleta vai ter, né? Ser olhado de forma bem individualizada. Então acho que eu vou fazer o seguinte, vou explicar só do visual e do intelectual o que eu tive dificuldade, né, digamos assim, Aham, e falar de que forma a gente elaborou, basicamente, tudo, tá tá. bom? Tudo bem, tá Então, ótimo. no visual, então, quando eu comecei, foi até o primeiro perfil público que eu trabalhei, né? Aham, Eu tive dificuldade um pouco que eu observei, assim, que tem muita questão do equilíbrio, né? Aí, geralmente o pessoal fala muito da questão do direcionamento, né? aham. Mas eu reparei muito a questão do equilíbrio também, assim, profundidade e tudo mais, afetava bastante, né? Então eu tive que estudar um pouquinho em cima disso daí. E além do mais também até a didática para você estar passando as técnicas, né? Se for algum visual assim
não seja cego total, dá para trabalhar legal, né? Sim, você demonstrar tal, até às vezes fora da água, né? Mas se já for um cego total, aí às vezes você tem que tirar da água, tá mostrando o que tá errando e tudo mais. E principalmente até, eu sei que já teve alguma pergunta do tipo, mas não vou adiantar ainda não, a questão das viradas e das chegadas, né? A forma de trabalhar, né? Aham. Você tem que tomar um cuidado, zelar pela saúde, né, do atleta, digamos assim, né? Pra ele Segurança, não né? bater, Aham. machucar, justamente. No intelectual, muitas vezes, é a questão do foco mesmo, né? Do entendimento da série. É muito comum, assim, do intelectual, às vezes, assim, saber ou vai forte ou fraco, sabe? Então, Uhum. é muito por Conseguir essas dosar, questões. né? Isso, vamos trabalhar uma tática de prova, entendeu? Então, Aham. seria mais por isso, né? Então, voltando lá à pergunta que teve, né? Do Como é que eu nivelamento, faço? isso, e a progressão do treino. Isso. Então, como é que eu faço, assim, a forma que eu acredito, até quando eu trabalhava no praia agora mesmo, né? Continuo no praia ainda, mas enfim, assim, né? Até vi Aham. que o chão tá aí. A gente discutia bastante, assim, a gente montava, a gente tinha uns 12 atletas, era um treino praticamente por atleta, né? Mas não necessariamente assim, como é que a gente fazia, o que organizava. A gente planejava o mesmo objetivo e tudo mais, mas diversificava as séries, né? Eu acredito muito no trabalho assim, ao invés de trabalhar em cima do volume, trabalhar em cima fisiologicamente do tempo que você vai ficar trabalhando na série, né? Por exemplo, Aham. vamos trabalhar 1 a 1, vamos ficar ali meia hora ali trabalhando aerobicamente ali que vai sobrecarregar, né? Então, em cima disso, a gente via o objetivo, via a prova, via a limitação e montava a série. Aí a série, vamos dar um exemplo, né? Fez 24 de 100 a 2, Aham. vamos colocar assim. Aí a cada um 40. O que que eu poderia fazer? Ou fazer vários intervalos, se as pessoas fossem próximas da mesma limitação, porque não é todo Uhum. mundo que faria o mesmo intervalo, ou poderia diminuir ali o tiro, né? Por exemplo, pegar alguém que é mais acometido e fazer tiro de 75 ao invés de 100, né? Ou tiro de 50, né? Aí dependia muito, assim, né? Ou às vezes até manter esses 24, 100, por exemplo, ó, esses tiros de 100 metros e diminuir a quantidade de tiros, né? Então seria Aham. basicamente dessa forma. Mas a gente faz o mesmo planejamento, vê os objetivos e a gente separava, né? Grupinho velocista e fundo, entre aspas, né? Porque o Paralímpico não tem o fundo real, né? Assim, mas isso vai ser falado É no mais para máximo frente também. 400, né? Aham. E eu vou explicar mais para frente direitinho também. E, Daniel, visto, né, essa ampla aí possibilidades, né, de deficiências, digamos assim, quando o atleta ele tem mais de um tipo de deficiência, né, como que ele é enquadrado? Né? E, de repente ele tem uma deficiência física e visual. Na hora que ele vai competir, ele compete em qual tipo de categoria? Não, isso é interessante, boa pergunta. É, isso tem alguns casos, sim. Uhum. E, por exemplo, até tem um técnico lá do Sul, que ele também é atleta, né? E ele tem uma amputação de perna acima do joelho, ele é S9, e ele é deficiente visual também. Então ele é Aham. S12, se eu não me engano. Então, quando ele vai competir, ele pode simplesmente, na hora da inscrição, escolher uma classe ou a outra. Não acumula, né, digamos assim, né? Por ele ser Aham. físico e ainda ter visual, vai diminuir mais um pouco? Não, né? Então, ou escolhe ou uma ou a outra. Aí ele compete a competição inteira naquela categoria. Não é Isso. por prova a escolha, é pela Não, não. competição inteira. Isso mesmo. E até você falando aí da questão das provas de fundo, né? Que a Sim. gente tem, né, no máximo até 400 metros. Você sabe explicar por que que não tem provas de fundo para esses atletas? Na verdade, assim, até tem as provas de 50 estilo, tem prova de 200, Aham, tem 1.500, tem recorde mundial, é homologado e tudo mais, né? Só que eu acho, né, opinião pessoal, assim, que não tem pela logística mesmo da competição, né? Porque, por exemplo, ah, uma prova dessa iria aumentar muito o tempo da competição e não teriam, iriam diluir os atletas, né? Então, acho que aham. ficaria com poucos atletas, mas acho que é mais por essa questão mesmo, né? Pela Igual logística, né? aí, E não pela questão de possibilidade de conseguir, né? isso aí, por exemplo, eu acho que é,
ocuparem muito tempo, igual eu falei e tudo mais, né? Então, o que que eles pegam? Eles pegam de base o plano de provas da Paralimpíada, né? Reflete para Aham. o Mundial, reflete para os outros campeonatos, né? Nacionais, geralmente. Mas tem alguns torneios, né? Igual o Open de Berlim e tudo mais, que alguns atletas nossos já foram. A seleção sempre usa como preparação, que tem também essas provas, né? De 50 estilos, 200 metros, 800, 1.500. E eles acabam disputando também, né? Às vezes para pegar ritmo de prova, usar como Aham. tática da competição mesmo, né? Entendi. E a gente estava observando, né, das provas de medley, que tem as provas de 200 medley e os 150 medley. Eu queria que você E, falasse aí de como que é nadado esse 150 medley, que, né, para muita gente isso é novidade. não, é bem diferente mesmo, que a natação paralímpica, assim, o pessoal às vezes olha muito a questão do fora da água, né? Até fica comentando assim, ah, que carinha ali não é decente, não sei o que e tudo mais. Só que a gente tem que analisar o dentro da água, né? Aham. Então, o pessoal geralmente se encaixa mais pelas limitações que eles têm dentro da água. Tem uma banca, tudo mais fora da água, mas assim, é mais pela treinabilidade deles. Então, o pessoal de classe mais baixa, né, digamos assim, abaixo do S5 ali, S4, 3, 2, 1, né, é muito difícil para eles nadarem em borboleta, né? Então, é um sobrecarrega muito, né? Até pela limitação de movimento e tudo mais. Ou de membros, né? Então, a prova é nadada ou costas, peito e o crawl. Não tem um borboleta, né? Então, essa que seria a diferença. Seria um pessoal classe mais baixa, que tem mais acometimento pela dificuldade mesmo, pelo esforço do borboleta e tal. Aí eles retiraram o borboleta, né? A forma mais E justa segue a ali. mesma ordem, costas, peito e crawl, né? Como se Mesma fosse ordem. um convencional. Isso aí na saída É, com algum auxílio, tudo aham. mais. Bom, chegou uma pergunta para a gente aqui agora, da Gabi, do programa Aqua. Ela está perguntando aqui a questão de como que esses atletas chegam. Né? No caso, você teve a experiência aí no Praia, que é um grande clube nacional, né, com atletas de nível internacional. Eles já chegam na escolinha, eles já chegam direto na equipe, eles já chegam tendo a experiência em academias de natação da cidade. Como que eles chegam na equipe, né? Como se eles se tornam atletas, para Uhum. atletas. Bom, eu já tive as duas realidades, né? Vou falar do praia, né? Primeiro, foi onde tive os melhores resultados, né? Lá a gente pegava os atletas prontos, né? Digamos assim. A gente não tinha uma escolinha, não tem uma equipe de base. A gente iniciou ano passado um trabalhozinho de base, tá até formando um menino já, formou um outro, né? Então, a gente fazia lá, os atletas, eles são contratados, carteira assinada, tem salário, tudo direitinho. Então, a gente fazia um convite para o técnico, para o atleta, para estar aí treinando com a gente, e assim a gente assumia, né, os treinos dele. Então, eram feitos dessa forma, né, um contrato profissional mesmo, né, igual uma equipe de colocar de futebol, digamos assim, por mais fácil entendimento do pessoal, né. Então, a gente sempre estava observando os campeonatos, quem a gente achava interessante, queria agregar no nosso grupo, a gente sempre estava chamando, né? Que sempre a gente fez visando mesmo Jogos Paralímpicos, né? Aham. Então, sempre que a gente via quem tinha bastante chance, ou quem era um atleta novo, que a gente via muito potencial de evolução, a gente chamava para conversar, né? Então, era dessa forma. Eles já vinham já com um bom desempenho, né? Até para fazer parte do projeto, tinha que estar entre os três a nível nacional, né? Já ser medalhista, tudo mais, para poder estar fazendo parte. Né? E tem a questão do índice técnico, em cima do índice técnico seria o salário deles, né? Então, até uma forma deles estimularem a estar sempre melhorando, né? Quanto maior, Aham. mais recebido, né? Já a questão, assim, na minha época de Uberaba, aí como eu citei lá no início, eu comecei, na verdade, fazendo escolinha, né? Então, eu tinha uma fonte lá mesmo, que lá mesmo tinha um projeto deles, né? De iniciar. E de lá mesmo, diretamente, eu já tinha escolinha, já pegava e começava a treinar. E Aham. depois, quando eu tive a experiência de ter a minha academia, né, por um tempinho, eu pegava os horários vagos e treinava o pessoal. Só que era junto, era tanto paralímpico com
um pessoal convencional, né? Eram tudo uma equipe só. Aí Aham. dividia da mesma forma que eu citei nas duas primeiras perguntas, né? Ia de acordo com o dia, montava em cima da série e tudo mais, organizava e dava tudo certinho. Aham. E aproveitando esse assunto, chegou mais uma pergunta para gente. Hoje a Priscila está bombando aí. Valeu, Priscila, pela participação. Ela está Fique à vontade. perguntando, no caso do Praia, né, que é um grande clube, como que é feita a captação desses atletas, né? Vocês têm olheiros, tem pessoas que vão para as academias para buscar essas pessoas, ou é o contrário, o movimento? Essas pessoas é que vão procurar o Praia? Olha, acontece os dois casos. Assim, lá a gente tem uma comissão técnica boa, né, que é o Alexandre, era eu na época, né, tinha o Lucas, e recentemente entrou a Ariadnes, né, então somos em 4 técnicos, né. E então todo campeonato a gente passava a temporada toda observando e tudo mais. Aí por volta ali de outubro a gente já começava a fazer o projeto do ano seguinte. Então a gente já tinha noção de se podia chamar algum atleta ou não. Então em cima disso a gente acompanhando a temporada inteira a gente ia discutindo. Eu falava, achei tal atleta interessante, acho que tem que acrescentar. A gente está precisando de um atleta de tal classe, tipo, precisando da menina de tal classe, um homem de tal classe. Então era feito dessa forma. Mas também, como felizmente o projeto lá é muito bom, cresceu bastante o projeto, bastante os atletas, a grande maioria, todos os atletas, aliás, já passaram por seleção, seja de categoria ou a principal, né? Então, muitos atletas procuravam a gente também, né? Então facilitava o processo um pouco. Mas sempre esperar o final de ano, para a gente ter noção de quanto de verba a gente ia ter, se teríamos condição ou não de trazer mais algum atleta, né? Ah, exatamente. E você, Daniel, que teve essa experiência, né, da natação de forma bem ampla, a gente sabe que na base, né, os pais costumam ter uma influência muito grande, tanto positiva quanto negativa. E no esporte paralímpico é da mesma forma? O que que difere? Como que é essa relação com os pais dos atletas? Lá não é muito equilibrado, não, é os dois extremos. Ou Aham, o pai meio que soltou o menino para o mundo, digamos assim, né, para ele aprender mesmo a conviver em sociedade ali e tudo mais, tal. Ou ele fechou muito ele, né, isolou ele muito, abraçou muito. Então, geralmente tem esses dois perfis, né. Mas no nosso caso lá, pelas todas as experiências que eu tive, os pais não ficavam em borda de piscina, não. Eu aham. conversava com eles, deixava eles por fora, até para eles tentarem focar só ali no treino mesmo e tudo mais. Só que, diferentemente dos outros atletas, eu tinha bastante contato com eles para ter um feedback, né, da questão das limitações deles e tal. Então, conversar bastante, tanto com os pais quanto com os atletas também. Mas não tinha esse contato todo que tem nos convencionais, não. E uma pergunta que foi feita agora pelo Lucas, também foi seu ex-atleta e o Lucão. Do Ele canal. está perguntando, o Daniel, se havia se há, né, lá no Praia, uma divisão dos técnicos pela questão da deficiência. Tipo, um técnico treinava deficiente visual, um físico e o outro intelectual. Como que é isso dentro da equipe? Ah, essa é boa pergunta. A gente discutiu bastante a respeito disso. A gente pensou uma época em dividir, mas a gente achou melhor fazer o seguinte, até pela questão, como a gente tinha essa quantidade de técnicos, né? Comissão técnica boa, a gente alternava. Então, por exemplo, um dia eu pegava 4, 5 atletas, no outro dia eram outros, então a gente sempre ficava rodando. Mas a gente montava o treino de todo mundo junto e alternando, revezando entre quem dava treino para quem, assim, né? Para até mesmo dar a opção, né? Que, por exemplo, eu e você tá dando treino para uma equipe. Você às vezes enxerga algum detalhe que eu não posso estar enxergando, ou às vezes até a forma de Ah, abordar, né? Por exemplo, eu falo alguma questão para algum atleta, não consegui acessar a informação de nele, né? Mas você chega, fala às vezes de outra forma e já consegue acessar, né? Então, para ter essa sim. mudança, né? A gente pensou em dividir uma época, mas a gente não achou interessante, não. Então, a gente estava fazendo dessa forma.
E essa equipe, eu sei que o Praia tem uma equipe, né, grande de profissionais, nos profissionais das outras áreas, né, dessa equipe multiprofissional, quais são as áreas que atuam lá junto com vocês na natação paralímpica? Vocês têm Certo. fisioterapeutas, nutricionistas, como que é A gente fez... esse Não, apoio? claro. Bom, a gente fez o seguinte, como lá o clube tem um grupo de fisioterapeutas bem legal, né? Só que assim, Uhum. o trabalho dos fisioterapeutas lá é através da Labs for Fit, né? É um trabalho bem legal. Só que eles atendem todas as modalidades do clube, né? Então, de que forma que a gente organizou? A gente faz uma avaliação trimestral para ver a questão de descompensação muscular, flexibilidade, mobilidade, ganho de força e tal. E em cima disso, a gente vai vendo as deficiências, né? Então, a cada 3 meses eles são reavaliados, aí tem todo um trabalho que eles fazem com a gente preventivo e tal, se tiver alguma lesão, alguma coisa, já vão sendo tratados, né? Então, fisioterapia do próprio praia, né? Questão nutricional. Aí a gente sempre indica eles procurarem, pesquisarem. Então, eles têm, cada um tem o seu nutricionista, o que acha que encaixa melhor e tudo mais. A gente sempre está procurando conversar com os respectivos nutricionistas, orientando a fase do treino e tudo mais. E tem um nutricionista, o Biasoli, agora, que ele está indo acompanhar e fazer algumas medições, aferições no pessoal e até algumas dicas também, né? Alguns preferem manter a dieta com ele, né? Já a questão do psicólogo, alguns fazem trabalho por fora, né? Com algum terapeuta e tudo mais, que não é só a questão esportiva também, né? Então, alguns têm Aham. alguns acometimentos pessoais, tem que trabalhar, né? A cabeça, no psicológico. Já a vida como atleta, a gente tem um coach mental lá, que é o Ricardo Polini. Ele trabalha bastante até com algum pessoal daí de Uberaba também, triatlon, corridas e tudo mais. Aham. Então ele faz um trabalho, ele acompanha quase diariamente o treino na borda da piscina, dá algumas dicas de alguns gatilhos para a gente acessar os atletas e faz algumas dinâmicas e tudo mais. É muito bom, o resultado que ele foi excelente. Até aproveitando isso, o Marco Chaves fez uma pergunta Outra. aqui, né, sobre a questão de como que esses atletas são motivados e como é feito o trabalho com aqueles que estão desmotivados. Ah, legal. Bom, acho que a principal motivação desse pessoal do Paralímpico, especificamente, é porque é a profissão deles, né? Então, digamos assim, infelizmente a gente sabe da realidade, né? Exceto se alguém for prestar algum concurso, alguma coisa, é muito difícil eles terem um bom emprego de igual para igual, com alguém e tudo mais. Então, Aham. como atleta, eles conseguem receber muito bem ali, né? E se destacam bem. E eu acho que essa é uma forma de motivar, né? Quando eles não estão motivados, aí não acho que é igual todo mundo, né? Acho que é na base de uma boa conversa, procurar ver o que está afetando, orientar eles, não prender eles demais, querer tomar posse ali e falar, você é meu atleta, tem que ficar aqui e tudo mais. Às vezes ele vai ser feliz fazendo outra modalidade, ou voltando a estudar, algo do tipo. Cada caso é um caso, né? E durante essa pandemia, né, a Gabi perguntou aqui, agora o Gil está perguntando, né, ele coloca que o Vasco da Gama acabou com a equipe paralímpica, né, por conta do Covid. Como que está essa situação aí lá dentro do Praia? E como que vocês estão fazendo, né? Porque está havendo uma perda, né, na questão da preparação física, mental e geral desses atletas, né? E como que vocês estão fazendo com essa situação? Uhum. Bom, a questão do Vasco, realmente, né, por contenção de despesas, infelizmente acabou, né? O nosso lá, a situação está o seguinte, estão tentando manter ainda todo mundo, né? Fizeram o máximo possível para ter redução de gastos, né? Então, por enquanto, ainda está todo mundo contratado, tudo direitinho, né? Mas já tiveram que assinar termozinhos, né? Com qualquer coisa ter diminuição salarial ou Uhum. até mesmo, infelizmente, demissão, né? Mas o momento agora é preocupar mais com a saúde, né? Performance esquece, tem que cuidar mesmo para quando for voltar tá bem saudável.
E a gente está fazendo igual, não sei se o pessoal acompanha muito, mas igual todo mundo, né? Digamos assim, Uhum. passando exercícios, faz conferências via Zoom, né? Para ver se está todo mundo fazendo direitinho, chama algum convidado, faz um trabalho mental. Então está sendo a forma para eles voltarem pelo menos bem fisicamente, né? Trabalho na água, muita gente está fazendo adaptado, né? Mas não é a mesma coisa, né? Infelizmente, né? Então, É alguém que difícil, né, ter uma piscina aí disponível para poder, né, fazer sim, alguma coisa próxima. é bem difícil. Então a gente está só orientando bem, a estar alimentando direitinho, descansar, aproveitar o momento, trabalhar bem a questão mental também, ler, estudar e exercitar sempre, né? Então, semanalmente a gente passa um cronograma de exercício, acompanha, conversa com eles, vê como é que tá, faz a reunião via Zoom, vê se eles estão fazendo tudo direitinho, tira dúvidas, tá sendo dessa forma. Nós temos aqui mais duas perguntas, né? O Alexandre. Alexandre, um abraço, obrigada aí por estar na nossa live, né? Você acredita que teremos competição ainda esse ano? O Alexandre do CDC lá, o Alexandre Max? Sim, ele mesmo. Hum. Bom, eu acho que se for ter, só final de ano mesmo. A gente está procurando não pensar mesmo, esperar ver o que vai virar para depois tomar alguma decisão, né? Então tem que ver quando vai liberar, quando vai estar em igualdade de condições para todo mundo para poder terminar, né? Eu acho que não seria o ideal, não. Se fosse algo só mais para o final do ano mesmo, mas pensando em performance, melhor realmente deixar para ano que vem, né? Daniel, mudando um pouco do assunto, qual é a idade, né? A Gabi está perguntando aqui, qual é a idade que mais predominante dos atletas? E junto a essa pergunta da Gabi, eu queria perguntar, né? Existe alguma forma de categoria por idade, pensando na base, ou não? É só categoria pela deficiência? Legal, isso é só categoria pela deficiência mesmo. Mas tem competições, né, até determinada idade, que o Paralímpico começa a partir dos 14 anos a poder competir. Agora eu fiquei na dúvida, às vezes pode ser 13, mas algo do tipo, né? Uhum. Aí tem as competições escolares, né? E tem campeonatos que a seleção brasileira está investindo, né? Assim, levando seleção de jovens, está incentivando, igual o nosso Open Internacional tem uma premiação separada para jovens. Então é uma forma de estimular, né? Mas não tem categoria de base, assim, né? Tipo assim, um infantil, petismo, não tem. É só Uhum. absoluto. E vocês costumam ter atletas, a maioria está em qual faixa etária? Desculpa, esqueci de falar também. Uhum. Então, aí, natação paralímpica, assim, consegue ser um pouquinho pessoal mais velho, um pouco, né? Não é igual na convencional ali, que por volta ali dos 30 anos, o pessoal já aposentou já há um tempinho, né? Uhum. Então, mas é uma média de idade boa ali, como começa a competir um pouquinho mais tarde, é uma média ali de 20 a 25 anos. É uma média, assim, geral, assim, né? E pelos atletas que você tem mais contato, a maioria é a deficiência congênita ou adquirida? Né? Você acha que a maioria vem porque viu na natação, né, uma forma de motivação ou, né, ele já tinha essa deficiência, né, congênita e começou a prática cedo, enfim. Qual que é a sua Olha, eu acho que percepção? não, eu acho que é bem equilibrado, viu? Mas o que eu vejo que a maioria, assim, seja uma formação ou que acabou adquirindo, né, digamos assim, ao longo da vida, geralmente eles procuram a natação como forma mesmo de reabilitação ou de algum trabalho, né, dessa questão de descompensação muscular e tudo mais. E isso, querendo ou não, vai levando, né? Assiste uma competição ali, fica interessado, e assim vai, né? Acho que é bem equilibrado, viu? E uma outra curiosidade que chegou aqui foi a questão do investimento nos atletas, né? Como que é esse investimento a nível de governo e, inclusive, pensando a nível local, ele difere dos atletas convencionais,
E sobre os clubes no Brasil, como que você acha? Eles abraçaram a natação paralímpica ou isso ainda está muito devagar? Como que está isso a nível nacional? Certo. Primeiramente, questão de clube, ainda não abraçaram a natação paralímpica, não. Acho que É. eram os principais polos, assim, forma de conseguir. O Praia até foi meio pioneiro, assim, nesse projeto até de ter atletas assalariados, né? Tinha o Vasco e tudo mais, só que felizmente fechou, né? Então, os clubes no geral é uma potência enorme que poderia estar aproveitando disso, mas infelizmente não aproveita, né? Aí tem a questão das bolsas, né? Aí tem bolsa atleta de vários níveis, né? E tem a estadual também, né? Então eles têm essa fontezinha de renda extra, né? Tem bolsa Uhum. POD, né? Que é para quem está entre os melhores do mundo, né? Tem a bolsa nacional, internacional, tem a bolsa escolar, tem a bolsa Minas e assim vai, né? Então fontezinha, um incentivo extra que vale muito a pena, né? Tem que estar atento, mas tem que estar dando resultado também, né? Porque senão não recebe, não. É. E quais são as principais provas aqui no Brasil, né? As principais competições? Como que é organizado? Bom, é, vou falar dos absolutos, né, digamos assim. Uhum. Então a gente tem um regional, né, que nesse campeonato regional eles separam aquelas regiões, né, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, tal, Sul. E nesses regionais é onde o pessoal passa por uma classificação funcional, né, para ver em que classe eles entram, que é a classificação nacional. Classificando para esse regional, eles vão para o nacional. Tem um regional, então, por ano só. Não classificou para o nacional, não fez os índices, né, que é através de índice. Aí, infelizmente, só tem chance no outro ano. Então, são 3 etapas nacionais. E nessas etapas nacionais, quase todas estão sendo no estado de São Paulo, lá no centro de treinamento, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, até por contenção de despesas e tudo mais. Só que, assim, tem um detalhe também interessante, que esses campeonatos nacionais, é, quem está entre os 50 melhores índices técnicos geral, né, classifica diretamente para o nacional. Então não disputa esse regional. E quem classifica direto tem hospedagem, alimentação e transporte bancado, né, pelo comitê. É tudo financiado pela Loterias Caixa. E por fim, a gente tem um torneio a nível internacional, que é um Open internacional, né? Ele faz parte do World Series, né? Que vem alguns países disputar, é bem interessante. Tem um índice, mas é um índice muito fraco, na verdade eles nem exigem na inscrição, então é uma outra competição para eles estarem disputando, né? Fora isso, quem está em idade escolar, quem está inscrito em escola e tudo mais, tem os jogos escolares, né, de Minas, classificando vai para a etapa nacional defendendo o estado, e assim vai, né? Se eu não me engano, eles podem disputar até os 19 anos. Até o Gil está colocando uma informação aqui, não sei se você vai saber falar sobre isso, né, que pessoa física pode fazer doação do imposto de renda para os CNPJs, né, que trabalham com isso, que, né, seria mais Sim, uma fonte de renda. isso, com certeza. Isso é Então, muito Gil, bom. dá depois aí a dica aí para o pessoal poder colaborar aí com a natação paralímpica aí de alguma Claro. forma, né? Daniel, lá no início da nossa conversa, você estava falando sobre a questão das viradas, né, da chegada com os deficientes visuais, né? Você pode falar um pouquinho para a gente aí sobre a questão de como isso é treinado? A gente sabe que tem, né, o equipamento, né, o TAPER, como que é feito isso, né? Você até colocou como uma dificuldade inicial que você teve para trabalhar, né, com os deficientes visuais. Isso, porque assim, lá no início era somente eu, né? E eu tinha 6 atletas, inicialmente, assim, depois aumentaram ainda, né? E esses 6, 5 eram totais, né? Aham. Então, pensa, né? Como é que eu iria. Que para quem não sabe, é uma vara de pesca mesmo, né? Tem uma bolinha na ponta, que você tem que tocar a pessoa, né? Em alguma parte do corpo, para ela saber que está chegando na borda, né? Porque senão ele simplesmente vai bater na parede, né? Então eu pensava de que forma eu poderia trabalhar isso, né? Então a única coisa que me veio à cabeça, assim, que eu comecei a trabalhar foi a contagem de braçadas
e ter noção da aplicação de força, né? No A1, no A2, no A3, velocidade, no anaeróbio, de que forma, de quantidade de braçadas eles dariam para controlar. Foi me ajudando, né? Mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Teve até uma pergunta aí que eu vi, por que que não trabalha dessa forma, né? Ao invés de usar o tupper, né? Aham. Porque ninguém dá conta de fazer, tipo, tudo perfeito, né? Então, querendo ou não, às vezes ali ele erra uma abraçadinha, perde o direcionamento um pouco. Então, se a gente não usar o tupper, a pessoa pode se machucar mesmo, né? Porque a pessoa pensa, o Né? Porque cara tá ela no está em tiro alta de velocidade, velocidade, né? tá na velocidade máxima, errou uma virada, a pessoa vai se machucar, né? Então, uma outra É. forma que tem também para a gente trabalhar é assim, tem uns Aham. elásticos, esses elásticos de calça mesmo, esses mais grossinhos, né? Você coloca Aham. em algum ponto da raia, de um lado ao outro, deixa ele bem frouxinho, mais afundado. Quando o atleta passa naquele ponto ali, ele sabe dar virada. Mas Ele sempre que é percebe, né? feito isso, já sabe que é o momento da virada. Mas sempre que é tiro máximo, aí tem que usar o tupper mesmo, por segurança, né? Mais capacidade Aham. eles teriam de acertar uma chegada e tudo mais. É, E mas eu nas sempre provas, nas usei competições, o uso ele é obrigatório ou não? a nível nacional. É obrigatório sempre, mas a nível nacional pode ser um tupper só. Então faz de conta, eu sou o tupper de algum atleta, né? Eu posso Aham. tocar, eu sou obrigado a tocar nas duas bordas. Eu tenho que sair correndo, tocar do outro lado. E lá pro outro Se, lado. se for uma competição internacional, é obrigatório ter dois tuppers. Então tem que ter um em cada Aham. borda. A pessoa não pode correr, né? Então fica cada Aham. um numa borda tocando. E é bem complicado, porque assim, cada atleta tem o seu ponto de tocar, né? Tem atleta que faz uma braçada e já gira, tem um que é um ciclo, então tem gente que eu já vi que é três braçadas, se for costas muda totalmente, se for peito borboleta também muda. Então é algo que tem que Aham. treinar bastante, tomar bastante cuidado. Por isso que eu falei aquela Então, e dificuldade aí é o inicial. treinador que vai utilizar, ou é um árbitro? Não, é o treinador. É É o bem treinador. antigamente, lá, quando eu comecei lá em 2005, né? Eu lembro que eu fui num campeonato que eles testaram pegar a arbitragem e fazer. E não deu certo. Tanto é que o recordista da época do Borboleta lá, o André Meneghetti, o cara perdeu o ponto, bateu, já tinha passado a cabeça dele, então ele bateu na água, né? O cara não sentiu, chegou na Aham. borda e ele deu outra abraçada. Achou, não tocou, não chegou à borda, né? Então ele bateu de cara, assim, cortou bastante, mas ficou muito feio, né? Então é perigoso, tem que tomar um cuidado. E das deficiências, chegou mais uma pergunta, a Gabi ganhou, né? Se eu tivesse ainda dando aula, ela já tinha um ponto na minha matéria, né? Que ela foi a que mais mandou pergunta aqui na live. Qual é a deficiência que você acha mais difícil de trabalhar e por quê? Qual foi a experiência que você teve que foi mais complexa? Eu acho assim, se for deficiência geral, eu acho que é o visual, né? Por esses detalhes que eu falei. Que, por exemplo, além Aham, dessas questões da preocupação em machucar, né? Tem, por exemplo, eu quero às vezes corrigir, trabalhar algum detalhe de técnica. Eu não consigo, não. Eu tenho que parar o treino e tirar a pessoa da piscina, tá mostrando tudo mais, né? E, mas assim, eu vou contar uma experiência de um atleta que eu acho bem interessante, que é a Mariana Gesteira, ela é da classe S10. Se eu olhar para ela, ela parece nem a deficiente, né? Mas aham, ela tem uma síndrome que chama síndrome de Arnold-Chiari. E o cerebelo dela é bem comprimido, né? Então ela teve que fazer uma cirurgia, colocar umas placas de titânio, né? Para ela poder viver, né? Digamos assim. E só que isso dá algumas questões para ela, né? Ela não tem equilíbrio, né? Ela não dá conta de ficar em pé sozinha. aham, E quando ela começa, ela não tem muita coordenação. Você pede para ela colocar a mão no nariz assim, ela erra, põe no olho e tal, tudo mais. E ela chegou pra gente como tipo uma promessa assim, né? Ela é velocista, só que a síndrome dela ela não pode fazer esforços anaeróbios, que ela aham, passa muito mal, a recuperação dela não é a mesma coisa, a oxigenação dela não é a mesma coisa, ela pode até falecer mesmo, né? Assim, no aham. treino. Então a gente teve que pegar uma pessoa que era nadador de 50, não passar treino de forma aeróbia, e na velocidade ela perde a coordenação. Então isso foi um caso mais complicado que
A gente pegou assim, mas felizmente deu certo. Ela foi até finalista nos Jogos Paralímpicos, medalhista em Pan-Americano e tudo mais. Ela é muito talentosa. É isso. Bom, deixa eu ver, teve mais alguma pergunta aqui? Pessoal, a gente já está chegando no finalzinho aqui, temos 5 minutos para a gente poder fechar. E aí, se tiver mais alguma pergunta, corre aí para dar tempo do Daniel, né, responder. E eu queria fazer mais uma pergunta, Daniel, que, né, a respeito dessa dificuldade, né, que os atletas têm, porque são poucos clubes que oferecem esse tipo de trabalho, né, aqui no Brasil. E vocês costumam receber atletas de fora, eles também fazem repúblicas, como a gente vê com os atletas convencionais. Como tem sido isso na natação paralímpica? Você poderia repetir o finalzinho, só que deu uma cortadinha aqui para mim. Eu queria saber se os clubes eles estão preparados para receber esses atletas de fora, né? Porque são poucos os clubes que têm a natação paralímpica. Então, eu imagino que pessoas de outras cidades, né, acabam tendo que migrar para esses clubes que recebem essa modalidade. Sim. Não, então, geralmente, eles não têm a nossa realidade, né? A gente está bem, né, digamos assim. O que acontece muito é o pessoal aproveitar da própria bolsa, né, para poder estar treinando, né? Igual o pessoal no próprio comitê lá, né? O pessoal que treina lá, eles não recebem o salário lá do comitê, né? Do centro de treinamento lá, né? Então, é uma forma deles estarem sobrevivendo, digamos assim, seria através dessa bolsa atleta, né? Então, não é a realidade, infelizmente, da maioria dos clubes que é a que a gente tem lá na praia, né? Tá até o Vanilton apareceu agora aí, ó. O cara é foda aí. Campeão pan-americano, recordista para pan-americano, nadador de Simburgo aí, ó. Então, esse Falei que daí ele é de peso mesmo, né? é demais. Ele veio até do CT lá do Centro de Treinamento Paralímpico para treinar com a gente na praia, né? Ah, que Infelizmente, legal. tá destacando muito aí. Daniel, então, ó, muitas mensagens aqui te parabenizando aí por todo o conhecimento, por tudo que você adquiriu até agora. Como coordenadora aqui do Aqua, te agradeço mais uma vez por ter aceitado prontamente o nosso convite. Com certeza foi bastante enriquecedor, né? A gente sabe que a natação paralímpica ela não é conhecida por tantas pessoas, né? Ainda tem muita dúvida, ainda muito desconhecimento, mas a gente espera, né, que mais pessoas se interessem pela área e essa foi um dos motivos da gente, né, te convidar aqui para você mostrar um pouco esse nicho do mercado que é bastante promissor, né? E que as pessoas ainda não se atentaram para isso. Né? A gente tem uma procura grande, a gente sabe disso. Né? Como eu falei no início da live, a natação adaptada ela já é reconhecida há muito tempo, então a gente sabe da prática da natação por deficientes, mas a natação competitiva ainda está engatinhando se a gente for pensar a nível de país, né? Então, tomara que mais pessoas tenham essa iniciativa que você teve, né, para que essa modalidade cresça ainda mais. Então, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito boa a experiência de estar com vocês, estar respondendo algumas dúvidas. Qualquer coisa, tiver, o tempo está acabando, né? Estou à disposição aí, podem procurar pelo Instagram ou pela Aline mesmo, né? Pelo UFTM. E eu acho que é uma área assim, a se explorar muito, tem muita coisa para crescer, tem tudo para dar muito certo ainda. Então, pessoal, obrigada por ter ficado com a gente até agora. Agradeço a todos vocês, amigos, né, de longa data que eu vi entrando aí, Liege, Gil, meus alunos Foi do muito bom. Aqua, ex-treinadores, Alexandre, João. E obrigada mais uma vez. Essa live ela vai ficar gravada, tá? No Instagram do Aqua. E fiquem ligados para ver as próximas lives que a gente vai promover, tá bom? Obrigada, então, e boa noite para todos, gente. Até mais. Tchau, tchau.